Começando a terceira e última parte desta aula sobre partidos, então, pessoal, a construção de escalas. Nas ciências humanas, na verdade, na ciência de maneira geral, muitas formas de perguntar algumas coisas a gente faz em forma de escala. O que é isso, professor? Tá? É justamente fazer várias perguntas ou posicionar os indivíduos de uma tal maneira que a gente consiga, né, fazer em uma linha reta, tá? Às vezes ela pode ter ponderações diferentes e tal, sabe? Escalas são um pouco mais complexas, mas em geral, né, que a gente possa dizer graus. Isso é uma coisa, inclusive, pessoal, que vocês agora estão começando e tal. Sejam cientistas, pessoal, né? Façam graus em vez... Muitas vezes, o cara é esquerda, o cara é direita, o cara é isso, a pessoa é aquilo. Muitas vezes, pessoal, o que importa é a escala que a gente está fazendo, né? Ela é, digamos assim, em que escala essa pessoa é desta forma? Por exemplo, em que escala uma pessoa é autoritária, uma pessoa é democrática, tá? Pode ter até pesquisas, por exemplo, sobre racismo, né? A gente fala tanto de racismo estrutural no Brasil e muitas vezes existe também uma questão sobre o quanto nós somos racistas, enfim, né? Enquanto sociedade brasileira, ok? Dito isso, tá? Primeiramente a gente vai fazer... Como é que a gente vai fazer aqui agora, tá, pessoal? Fazer algumas perguntas que eu também vou participar aqui junto com vocês. Quero que vocês vão pausando, se precisar pausar o vídeo, mas eu acho que precise, né? Pra gente conseguir se autocolocar entre no eixo esquerda e direita. Então, a partir de agora, né, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder, né, e tentem, digamos assim, ver como é que está a escala de vocês neste eixo, né? Se vocês são radicais de esquerda, se vocês são centro-esquerda ou centro-direita, ou se vocês são bem à direita em relação às perguntas que eu vou fazer agora. Em geral, é claro que é bem mais divertido fazer isto quando estamos em conjunto, em sala de aula, mas, infelizmente, não vai dar para fazer isso, tá, pessoal? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, quando concordarem totalmente com as perguntas, cada pergunta que eu vou fazer, vocês atribuam 4 pontos. Se concordam parcialmente, 3 pontos. Se nem concorda ou discorda, 2 pontos, né? Quase que indiferente, diríamos assim. Quando vocês discordarem parcialmente é 1 ponto, e quando vocês discordarem totalmente é 0 pontos, entenderam, pessoal? Então é 4, 3, 2, 1, né? Conforme o grau de concordância, tá? Então, primeiramente, vamos lá a essas questões. Primeiro, no Brasil, no país, no caso, a vontade dos indivíduos deve prevalecer sobre a vontade do coletivo? Atribuam para vocês uma escala. Eu vou fazer aqui para mim também para ver essa escala, tá? Número 2, o Estado, governo, no caso, eu quero saber do governo, não deve interferir na vida das pessoas. Já fiz aqui a minha somatória. Número 3, o governo não deve regulamentar nenhuma atividade das pessoas. Não se esquecendo que, conforme vocês concordam mais, vocês têm que atribuir mais pontos, ok? Qualquer coisa, retornem ali um pouco o vídeo para vocês verem isso. Número 4, os impostos devem ser igualmente distribuídos, não onerando as camadas mais ricas. Ou seja, os impostos eles não devem ser progressivos, eles devem ser simplesmente iguais. Digamos que se hoje a sociedade brasileira paga em média 35% dos brasileiros pagam de impostos todo mundo, 40% todos têm que pagar, independente de serem mais ricos ou mais pobres, tá? Vejam se vocês concordam com isso. Pensem um pouco no que vocês estão dizendo. Vocês têm que dar uma refletida, tá, pessoal? Número 5. As relações de trabalho devem ser negociadas na esfera privada, não devendo o governo intervir.
Número 6. Governo não deve cobrar impostos para financiar educação ou saúde. Concordam ou discordam? Eu, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, nesse número 6 discordo totalmente, ou seja, zero, né? Não pontuo em nada aqui. Número 7. As empresas privadas são melhores para o país do que as empresas públicas. E número 8. Governo deve gastar menos sempre. Número 9. Governo deve diminuir impostos. Número 10. Políticas como Bolsa Família deixam as pessoas preguiçosas. E agora, pessoal, foram 10 perguntas feitas, o máximo é 40, né? E aí somem para ver quanto é que dá. Eu vou somar a minha aqui, só um pouquinho. Bom, pessoal, não sei se vocês já somaram e tal, se tiveram que dar uma pausa aí. Eu, por exemplo, estou numa escala 7. Então, nesse aspecto, na escala de esquerda à direita, num aspecto econômico, né, no aspecto de comportamento econômico, dá para se dizer que eu sou uma pessoa mais à esquerda nesse aspecto, tá? Então, esse é só uma das demonstrações que eu quero dar, tá? Ainda que muitas vezes esse tipo de pergunta, tá, pessoal, a gente tenha que saber também modular algumas coisas e tal, mas é importante vocês, né, talvez fazerem esse exercício para ver pelo menos um pouco como vocês estão na escala. Às vezes vocês podem achar que são muito à esquerda e não são tanto, ou vocês não se acham tão à esquerda e são, na verdade, tá? Quem, por exemplo, pontuou mais de 30 pontos, está muito próximo de um extremo liberal, né? Ou seja, ele é um cara bem liberal nesse aspecto econômico, ok? Agora existe o outro eixo, né? O eixo que eu falei entre lá é a pessoa ser liberal, moderada ou ser mais conservadora, né, pessoal? Então, isto é um outro eixo. Só deixa eu tentar ver se a câmera filma um pouco melhor. Ela está ainda se ajustando um pouco. Mas vamos tentar responder isso aí, tá, pessoal? Então, a pontuação vamos fazer idêntica, tá? A pontuação em relação ao exercício anterior. Só que agora em relação à questão de ser mais liberal ou mais conservador. Então vamos lá, né? Pontuando novamente, se concorda totalmente com 4, se parcialmente com 3, nem concorda nem discorda 2, discorda parcialmente 1 e discorda totalmente 0. O casamento deve ser sempre monogâmico? 1. Concordam, discordam? Em casa, o homem deve ser sempre o principal provedor da família? Número 2. Ou número 3, podemos aceitar que um homem tenha várias parceiras sexuais ao longo da vida. Já a mulher não deve ter muitos parceiros sexuais. Tá? Concordam ou discordam? Anotem aí. Continuando, número 4. A mulher é melhor que o homem para cuidar da família e da casa. Concordam ou discordam? 5. Natural é a existência do homem e da mulher. O homossexualismo não é natural. Concordam ou discordam?
O governo, número 6, o governo não deve permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Continuando, casais do mesmo sexo não deveriam se beijar na rua. E o aborto não deve ser permitido em hipótese alguma. Aí somem. E quanto mais próximo de 40 pontos, né, mais conservadores vocês são. Não sei se alguém atingiu a marca de 40 pontos, né, ou mais de 30 pontos, que seria bem conservador. No meu caso, nesse aspecto, eu sou bem liberal, né, porque eu pontuei absolutamente 0. Então, todas aqui eu discordo totalmente, por exemplo, né? Mas isso é uma posição minha, veja bem, pessoal, não existe certo ou errado, não quero que, por favor, né, não pensem nisso, né? Não pensem em relação a isso. Eu só queria mostrar para vocês esse tipo de exercício e também vocês também talvez conseguirem, né, ver em que escala vocês estão. Então, vejam que essa escala é bidimensional. Primeiramente, por exemplo, eu me posicionei 7, ou seja, eu não me considero um extremo esquerdista, mas estou mais à esquerda numa posição em sentido econômico, né? Do que, por exemplo, mais à direita. Estou mais à esquerda nesse aspecto. E no aspecto liberal conservador, eu sou extremamente liberal, né? Eu volto a repetir, sou extremamente o oposto de uma pessoa conservadora, tá? Coisa que talvez se eu fosse concorrer a uma eleição presidencial me prejudicaria, pessoal, né? Me prejudicaria bastante, né? Não pensem nisso, mas eu tô aqui, eu sou um professor de ciências humanas e tal, mas na política as coisas começam a dificultar, os partidos também, né? Na hora do voto. Isso é bem interessante da gente problematizar, tá, pessoal? Então, volto a repetir, não tem certo ou errado, não se constranjam em ter opiniões totalmente diferentes das minhas, porque aqui, pessoal, é opinião, não existe bem um certo ou errado, né? Isso aqui são escalas de valores, o conceito talvez fraco de ideologia, lá pensando no início da aula, tá? Pessoal, ainda faltou aqui, desculpa, eu achei que já tinha acabado. Número 9. Devemos ensinar às crianças que o casamento somente é natural entre o homem e a mulher. E número 10. A religião deve ser nosso guia durante a vida. Tá? Aí sim vocês podem somar. Não sei se houve diferença agora no somatório, e aí sim está terminada a escala. Desculpa, tá, pessoal? Pensei que tinha mas realmente tinham mais 2 questões. Eu continuo no ponto 0, tá? Não sou ateu, não me considero ateu, mas muito próximo disso. Ok, pessoal? Por isso a resposta negativa na número 10. Continuo sendo extremamente liberal. Ok? Em geral, pessoas que são religiosas e muito religiosas vão tender a ter uma escala mais conservadora aqui, possivelmente acima de 15, acima de 20, ok? No Brasil, pessoal, tá? Pra gente ficar por aqui também. Eu sei muito sobre esse assunto, falaria, tanto que já dei uma disciplina só sobre partidos políticos, né? No caso do Brasil, metade ou mais da disciplina era só sobre isso. Tem muita bibliografia interessante, mas ficarei por aqui, tá, pessoal? E também vou dizer a atividade que é para ser entregue. Mas antes disso, né, é comum dizer que os nossos partidos não possuem ideologia, eles só pensam em si mesmos, né? Muitas vezes as pessoas acham isso, os partidos só pensam, né, em conseguir rendas, né, em conseguir vantagens para si. Mas, na verdade, pessoal, a nossa bibliografia sobre partidos políticos no Brasil tem bastante coisa. Eu, inclusive, sou um dos autores, cientistas políticos brasileiros, que tratam desse assunto. Já pesquisei, é só olhar o meu nome no Google, ou só olhar, principalmente no Cielo, as minhas produções bibliográficas, tá? Então, eu tenho uma posição sobre isso. É um tanto quanto complexa falar aqui, mas de maneira geral, pessoal, existem correntes que acham que realmente os partidos da ciência política, né, brasileira são fracos, são amorfos, né, tem uma ideologia gelatinosa, ao qual eu estou muito próximo, tá, pessoal? Se não nela, inclusive.
no sentido de que realmente os partidos estão com pouca bases sociais muito claras, muito nítidas, mas isso não significa que às vezes não captem, né, alguns processos ideológicos como esses que eu falei, acabei de fazer essa escala com vocês, tá? Não significa que, por exemplo, o Partido Progressista, o PP, né, o partido herdeiro da Arena lá, para quem não sabe, onde tem, por exemplo, o partido do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, seja ideologicamente igual aos membros médios de um membro do PT. Não disse isso, né? Acho que a gente tem que fazer cuidados, a gente tem que fazer escalas, como eu fiz com vocês. Se de repente a gente tem poucos partidos que, na minha avaliação, com uma votação mais densa, por exemplo, de extrema esquerda, e também talvez partidos, não candidatos, cuidem que eu vou falar, partidos políticos também da extrema direita, eles são numericamente em temas eleitorais mais fracos, porque em geral o eleitor brasileiro ainda se move um pouco para o centro, né, em relação a uma radicalidade na escala, tá? Ainda assim os partidos, eles têm diferenças entre si, sim, ainda que não sejam tão profundas e que às vezes sejam tanto quanto populistas. Quando estão na situação falam uma coisa, quando estão na oposição falam outra, né? Então, o conteúdo programático ele muda também conforme a situação onde o partido está. Pensando nisso, pessoal, tá? Eu gostaria de propor como última atividade, então, para vocês, o seguinte. Já que eu não dei tempo e tal, eu quero que vocês façam uma pesquisa de 2 a 3 páginas. Sim, essa aí vai ser um pouco mais pesadinha, não nada mais, tá, pessoal? Mas como ela vale um pouquinho mais, vai ser 2 a 3 páginas sobre um partido político no Brasil que vocês queiram. Inclusive, como eu sou um cientista político que domino todo o século XX, que domino outro, pode ser qualquer partido político, independente da época, pode ser até um partido político mais antigo, se vocês quiserem. Só que eu recomendo que sejam partidos políticos atuais, mais novos, porque vocês não vão ter tanta referência bibliográfica ou não vão achar tão fácil de partidos políticos mais antigos, ok? Então, eu quero que vocês peguem, por exemplo, um partido, por exemplo, PT, MDB, que é o PMDB, né, que mudou de nome, PSDB, PP, que era a antiga Arena, Democratas, o antigo PFL, PTB, PDT, PSB, PSL. Bom, enfim, pessoal, partido que não falta no Brasil, né? Como eu falei na aula passada, o Brasil talvez seja o caso de maior fragmentação partidária no mundo, onde existem mais partidos. Vocês vão pegar, então, esses partidos, tá? Um deles, e vão falar o que vocês vão falar, né? Vocês vão falar sobre a história do partido um pouco, né? Apresentar, introduzir isso no texto com calma, bem escrito, tá, pessoal? Dizer um pouco do tamanho desse partido. Esse partido tem tantos deputados, já teve presidente, não teve, quantos governadores tem esse partido, ou quantos governadores já teve, tá? Vocês vão me relatar sobre isto, vão falar sobre esse partido que vocês queiram, tá? Mais em âmbito nacional, tá, pessoal? Não regionalizem tanto o partido que vocês querem falar, tá? E também quero que vocês falem daí, justamente na segunda metade, digamos, do texto de vocês, né? Depois de ter apresentado o partido, o tamanho dele, né? De ter feito tudo isso, vocês vão me falar em que escala ideológica ele se encontra hoje. Como assim, professor? Como é que eu vou fazer isso? Bom, vocês vão pesquisar o que a literatura falou sobre esse partido político, ou se não achar uma literatura sobre o partido, não, eu quero fazer... Então eu vou ver o que o partido está pensando, quais análises e tal, que eu possa colocar e possa dizer se o partido é mais à esquerda ou mais à direita. Tá, pessoal? Uma dica, tem um professor chamado Rafael Madeira e uma professora chamada Gabriela Taroco, tá? Que tem bastante coisa escrita sobre isso no Cielo, né? Quem não conhece deveria começar já a conhecer, que é um acervo, tá? Das principais revistas científicas do país. E nele ali, ou no Google, se vocês colocar Gabriela Taroco ou Rafael Madeira, né, vocês vão ver vários materiais também a respeito sobre os partidos políticos que talvez facilitem a análise de vocês. Tá, pessoal? Então, lembrando, tá? É a última atividade, ela vale mais, ela é um pouco mais penosa, sim, ela é um pouco mais penosa, mas eu gostaria que vocês fechassem com chave de ouro a disciplina e me entregassem um bom trabalho. Ok, pessoal?
Então era isso, arregassem, vamos pesquisar agora sozinho um pouco, isso faz parte também um pouco desse processo de aulas remotas, né, pessoal? E aí, agradeço então a audiência de vocês. Forte abraço e bom final de semana.